Imagina só, você tá voltando pra casa depois de um dia bem cansativo de trabalho. E aí, guardas locais te param e te forçam a exercer a função de coveiro? Acredite, isso poderia ter acontecido com você se você tivesse vivido a gripe espanhola no Brasil em 1918. As doenças que atingem milhões de seres humanos ao redor de todo o planeta, classificadas como pandemias, não são uma novidade. Em 1918, a gripe espanhola assolou e parou o planeta. A pandemia da gripe espanhola explodiu em 3 grandes ondas, e algumas estimativas apontam até 100 milhões de mortes entre os anos de 1918 e 1919. Isso significa que, em uma média de 50 milhões de pessoas, a gripe espanhola teria matado ainda mais gente do que a Primeira Guerra Mundial em si. As primeiras infecções acontecem no Kansas, Estados Unidos, no mês de março de 1918. Poucos meses depois, a doença vai para a Europa, atingindo muita gente. Lá na Europa, vivia-se a Primeira Guerra Mundial. As trincheiras encharcadas nos dias de chuva, os hospitais lotados e até a fome foram fatores que ajudaram muito a disseminar a doença. Ao que tudo indica, a doença teria surgido realmente nos Estados Unidos. Mas então, André, por que o nome gripe espanhola? Veja bem, como a Espanha era um país que na época não estava envolvido diretamente na guerra, a sua imprensa não era censurada. Então, a maior parte das notícias que chegavam sobre essa nova doença vinha da Espanha. Daí o nome popular, gripe espanhola. Como que a gripe espanhola teria chegado ao Brasil? Bem, ao que tudo indica, chegou através de um navio, Demerara, que saiu do Reino Unido, aportou em Recife, depois Salvador, Rio de Janeiro e Santos. Como não existiam medicamentos que tratassem essa infecção, o vírus se espalhou aqui no Brasil de forma alarmante, causando estragos imensos, principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro. E aí, é claro, não demorou muito para que a imprensa começasse a registrar os primeiros casos de doenças, de pessoas que começavam a passar mal no meio da rua e assim por diante. Bem, quando a doença chega no Brasil, as autoridades fizeram meio que vista grossa, elas fingiam que não estavam entendendo o que estava acontecendo, não ligaram muito. Havia uma discussão se esses novos doentes eram realmente vítimas da gripe espanhola ou se eram vítimas de uma gripe comum. Na época não existia a figura de ministro da saúde, não existia um Ministério da Saúde, existia o Diretor-Geral da Higiene. Na época quem ocupava o cargo era Carlos Seigel. Não tenho certeza se a pronúncia está certa. Aqui segue o nome dele, Carlos Seigel. O então Diretor-Geral da Higiene no Brasil chegou a comentar na época que a gripe realmente não passava de uma gripezinha. Algumas medidas tomadas na época são bem parecidas com as medidas que tomamos hoje. Foi estimulado na época o isolamento social, houve o fechamento de escolas, de missas, oficinas e fábricas. O Rio de Janeiro, que na época ainda era a capital do Brasil, também montou instalações provisórias hospitalares para atender a quantidade imensa de enfermos. Aguardando ansiosamente pela vacina, a população apostava em tratamentos alternativos sem nenhuma comprovação científica. Muitos, por exemplo, abusaram do quinino, que era uma substância utilizada para controlar a febre, no contexto da malária. No entanto, muitos exageraram a dose do quinino e acabavam passando mal na rua porque a substância fazia mal ao estômago, entre muitas e muitas outras alternativas sem comprovação científica. Coincidências com a realidade atual? Será que são meras coincidências? A gripe espanhola, assim como o coronavírus, foi uma doença que atingiu a todas as classes sociais. É claro, abrindo aqui um grande parênteses, Quem tinha mais condições, mais acesso aos bens, tinha mais chances de sobreviver do que os mais pobres. E veja bem, Rodrigues Alves, que era candidato à presidência da República pela segunda vez e chegou a ser eleito, não conseguiu ocupar o cargo porque ele mesmo contraiu a gripe e ele acabou falecendo, justamente porque não tinha nenhum tratamento para a infecção no período. Então vejam bem, quando a doença atinge o presidente da República e mata o presidente, significa que ela é séria. A gripe espanhola realmente marca um momento muito sombrio da nossa história. Há relatos de cadáveres empilhados nas calçadas, em condições totalmente insalubres. Pessoas improvisavam carroças para levar os corpos, porque eles eram muitos. O sistema funerário da época entrou em colapso total. Estima-se que a gripe tenha causado só no Brasil cerca de 35 mil mortes. Há registros ainda mais bizarros da imprensa carioca, onde civis denunciavam estarem sendo forçados a exercerem a função de coveiro. Sim, simplesmente eram pessoas transeuntes que estavam passando pela rua e eram abordados por policiais para enterrar a quantidade imensa de corpos, porque os coveiros disponíveis na época não estavam sendo suficientes. A gripe espanhola ficou conhecida como a pandemia esquecida. Sim, existe uma grande lacuna na historiografia que simplesmente não fala sobre essa gripe. A partir de 1920, os casos foram misteriosamente desaparecendo.
E aí a população simplesmente esqueceu o horror que tinha vivido. As pessoas tentaram continuar vivendo as suas vidas, tentando esquecer tudo aquilo que tinham passado. Como a história diz muito mais a respeito dos nossos interesses sobre o presente, a gripe espanhola, a partir da pandemia do coronavírus, voltou a ser lembrada. E hoje a gente pode fazer um balanço do que ela significou para os nossos antepassados. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, então dá um like, se inscreva no canal, compartilha com os amigos e estimule meu trabalho por aqui. Um beijão e até a próxima!